Isso, maravilha. Mas e aí, cara, tem um tempo que a gente não se vê, a gente infelizmente teve uns imprevistos aí, né? Mas aí, graças a... Isso, da minha parte, entendeu? Mas Não, a sim, gente agora tá aí, voltando aos poucos aí novamente aí para dar continuidade aí, né? Vamos lá. não. Sem problemas, cara, arruma consistência. Isso. Eu queria saber, cara, como é que tá o seu nível de estudos, que aparentemente você tá um pouco corrido, né? Mas Uhum. eu queria saber como é que você tá em relação a estudar, praticar em replay, simulador, como é que tá o seu nível? Então, na verdade, assim, por exemplo, eu tô entrando esses dias aí, eu tô vendo uma dificuldade, sabe no quê? Na parte de ele começa a lateralizar, Hum, que é a nossa parte que é operacional, no caso, né? De repente ele pega e dá uma vela alta, né? Como se fala, né? Que nem aqui, tá no. Que nem tá aí agora, mais ou menos no gráfico aí, mostrando, sabe? Essa sim. sequência aí, teve essa subida, né? Aí fez o gatilho lá em cima, aí ele veio descendo um pouquinho, depois jogou uma vela grande vermelha, né? No caso, né? Entendeu? Sim, Eu, eu, então, o que eu tava querendo fazer era aprender mais operar distorções, sabe? Para não ficar muito tempo parado esperando o gráfico voltar de novo para os 50%, né? Para o range, né? Pro range, né? Saber sim. se tem como a gente focar um pouco na hora que a vela tiver em tendência, sabe? Quando o gráfico tiver em tendência, como fazer para eu operar também, né? Dar uma operada assim nessa parte para não ficar esperando muito tempo o gráfico entrar por range para depois começar a operar, que às vezes demora um tempo, né? Porque dentro Realmente, do cara. range, porque dentro do range é tranquilo, eu consigo operar, dentro do range eu vou conseguir operar, entendeu? Coloco uma pego 50% do pendle, né? Os topos e os fundos, o, coloco lá o contratinho em cima, o contratinho embaixo e stop, ou então eu faço o take embaixo, eu volto com duas, né? Aí tudo bem, essa parte assim é tranquila, mas depois que ele sai e começa a fazer a tendência, e não volta, né, no caso, né? Aí tem que ficar esperando até ele novamente centralizar e tal, e nessa hora que é um pouco ruim, né? Eu gostaria até para até para já acabar, fazer logo sua meta, né? Até logo fazer a meta, né? Eu tava dando Sim, umas olhadas entendi. nos vídeos aqui seu e eu vi que você falou muito sobre distorção, né? Mas a gente não fez nenhuma operacional sobre a distorção assim, né? Explicando a distorção assim. Se é na Sim. vela, se é no corpo, se é, né? Se é se dá para pegar ainda. Assim, eu tava tentando fazer umas coisas assim, até que eu tava me dando bem, mas aí como que eu posso dizer assim? Eu tinha que me especializar mais, vamos dizer assim, né? Entendo, cara, perfeitamente. A gente vai trabalhar assim. É, só uma coisa, André. Hum. Me tira só uma dúvida. Eu trabalhei em alguns vídeos com. Trabalhei distorção e operando mesmo a distorção com algumas pessoas. Você chegou a ver já os vídeos que eu postei sobre distorção? Você fala nos acompanhamentos? Isso, nos acompanhamentos? Não, cara, eu não vi. Então, quer dizer, você tem vídeo lá que fala sobre isso especificamente? Sim, tem os vídeos lá que falam especificamente sobre isso. E Ah, aí, tá. e aí já dá uma ajudada legal, né? Mas a gente vai trabalhar aqui. Vamos. Sempre eu gosto de aproveitar o acompanhamento para poder colocar em prática mesmo, né? Isso, Em isso. vez de eu ficar explicando aqui a teoria para você, eu queria que a gente já colocasse essa teoria em prática, porque é realmente isso que importa, né? A gente aprender a ganhar o Isso, dinheiro. isso, isso. Então seria, a gente vai trabalhar aqui a distorção, operar aqui alguns pregões, mas seria interessante se você for, depois você fosse lá dar uma olhadinha Não, eu vou, nos com vídeos. certeza eu vou. Eu queria saber qual aluno que é. Você lembra, não? Que você trabalhou, não lembra, né? Eu não lembro Qual é exatamente. o... Porque tem os acompanhamentos, tem um set acompanhamento, né? Sim, Você não sabe qual é o acompanhamento, né? eu não lembro exatamente, mas se não me engano, é o aluno 6 ou é o aluno 7, algo do tipo Certo, assim. tá. Mas são os.
São Os últimos, né? são os últimos, até então são os últimos. Mas só que eu vou colocar mais conteúdo lá, então ele já vai Tá? não ser mais os últimos, né? Certo, Mas, mas você assistindo lá, creio que você vai conseguir. Vai conseguir achar. certo, certo. Agora, o que acontece? O que você prefere que eu vá operando aqui? Você escolhe um replay, qualquer dia aleatório, e a gente vai operando a distorção, dando uma ênfase a isso, e a gente vai Eu queria discutindo. que. Ou você quer Eu operar? queria, eu queria que você operasse o dia 5, cara. Maravilha. 5 de outubro, que eu vi que eles teve umas distorções que eu fiquei na dúvida, aí eu vi que Mara- você... Hoje também foi um dia muito, assim, eu vi que tinha várias distorções, mas eu vi que você já bateu a meta rapidinho, então É, eu vi que você não precisa esperar, vamos dizer, você não precisa esperar lá. Apesar que você está num nível, logicamente, né, você está no nível profissional, né, para você operar em todos os tipos de situações, né? E a gente está engateando ainda e tal, então é tudo um processo no caso, né, cara? sim, mas, cara, o importante é a gente respeitar esse processo e ir adiante, né? Porque Isso, eu fui o desenvolvedor desse método e por conta disso eu tenho uma certa facilidade agora. Mas no início, cara, eu tive muito trabalho. né? No início para eu fazer R$ 100 por dia com esse método, eu quebrava a cabeça e eu passava praticamente o dia todo operando. Então, aí, quando eu aprendi a fazer R$ 100, eu fui aprendendo a fazer 200, e fui aprendendo a fazer 300, 400, e assim por diante. E aí eu fui aumentando a mão, aumentando o contrato e tal e tal. Então, aí dá mais uma facilidade. Mas é questão de tempo, cara. É questão de tempo você pegar esse feeling de mercado para a gente poder aperfeiçoar isso aí. Creio que, dia 5, né? Isso, de 5 agora. Creio que você treinando, cara, nossa, você vai conseguir facilmente também. Eu não digo facilmente porque tudo exige um processo, né? Exige, Sim, mas com força, com foco e dedicação, cara, você consegue perfeitamente. sim, sim, com certeza. Eu não digo que de cara você vai conseguir assim entrar no mercado e fazer R$ 1.000, R$ 2.000 até as 11 horas, até meio-dia, em todos os Isso. dias. Mas você aprendendo a fazer pouquinho, você aprendendo a fazer R$ 50 todo dia, daqui a um mês ou dois você vai estar fazendo o triplo disso, o dobro. Uhum. Maravilha. Ah, com certeza, cara. Tem gente que estuda 4, 5 anos aí para uma faculdade aí para ter uma profissão para ganhar não sei quantos, ganhar R$ 2.000 aí no máximo aí. E Sim, aí as cara. pessoas aqui têm pressa para aprender, não, Todo um processo, né? é tudo um processo, cara. Então eu tô tranquilo, eu não tô com pressa não. Eu quero aprender mesmo pra eu não ratear na hora que entrar o mercado real, porque que eu te falei na última aula que para mim quando começa eu opero o mercado simulado como se estivesse na real. Eu tenho os mesmos sentimentos, entendeu? Se eu Maravilha, perco, cara. se eu perco na demo aqui, eu fico totalmente triste, do mesmo jeito como se fosse na real. Para mim não tem diferença, assim. Eu entendo, cara. Porque na verdade, eu errando aqui, eu sei que se fosse na real, eu teria tomado um stop, no caso, eu teria perdido minha grana, né? Então eu levo esse sentimento muito, eu levo esse processo muito a sério, que aí, quando até na demo eu sinto também quando eu perco, entendeu? Cara, muito bom isso. Isso que você está fazendo é muito importante, porque tem gente que fica na demo, mas fica brincando, né? Como se fosse um jogo. Isso. Não, É, como se fosse um jogo. Não, não tem nada a ver. na demo é para você operar sério como você opera na real. Essa é a finalidade da plataforma demo, né? Então. Porque a gente tem esse privilégio, vamos dizer assim, entre aspas, né, das plataformas, nos disponibilizar essa ferramenta para a gente treinar, né, cara? Isso. Imagina se não tivesse se não tivesse Se não esse tivesse, treinamento, era né? complicado, né, cara? Era complicado, aí a gente ia ter que ir para real e aprender tudo na real, aí ia ficar frustrado, né? Muita gente Sim, tá frustrada aí, com, muita gente cer frustrada. com certeza. Tem trader que se mata. Eu vi um trader no Instagram que perdeu 126 mil esses dias aí, Cara, é muita entendeu? grana, cara. Muita Muita grana, grana. ele perdeu 126 mil reais, cara. Cara, você tá maluco, muita grana. André, em relação à marcação para o gráfico, tá tranquilo, cara? Você tem muita Não, dúvida? Tá. marcação tá legal, é só não gosto de deixar muito poluído o gráfico, né? Sim, Para não, maravilha. para não confundir as linhas, né? Sim.
e aí você vê que uma linha tá atrapalhando a outra, e você tem que saber qual linha que eu vou respeitar, entendeu? Então, eu deixo geralmente as linhas mais importantes, que você fala no Ah, curso, porque a pessoa não pode ver o curso apenas uma vez, entendeu? A pessoa tem que ver o curso várias vezes, porque passa um detalhinho, cara, um detalhinho isso, tão simples, cara, que você vê o curso de novo, você fala, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, entendeu? exatamente, cara, exatamente. A Que gente vê, a pessoa quer correr muito no curso, entendeu? A pessoa quer correr logo o curso, fazer rápido para operar, mas um simples detalhe de um gatilho, assim, que nem esse gatilho aí, né? O faz, gatilho de faz reversão. faz muita diferença, né, cara? O gatilho de reversão, eu estava prestando atenção em todos os gatilhos. Depois que eu fui ver de novo a aula, eu vi que você fala que tem que prestar atenção nos gatilhos que reverte, né? Os Sim, gatilhos mais importantes são os que faz a reversão, que faz tipo um pullback, no caso, né? Que é sim, os mais o consideráveis. o importante é a gente trabalhar assim nessa área onde o preço sempre tá brigando, sempre tá formando, tá indo, aí quando ele reverte, ele faz um acúmulo. Então isso é importante, né, para a gente ficar onde o preço tá dando dinheiro. Isso. Então eu estou marcando aqui, eu estou preparando o meu gráfico, mas qualquer dúvida você pode mandar mensagem ou você pode falar aí que eu paro e explico, beleza? Tá. Tô olhando aqui para ver se eu vejo alguma coisa diferente aí que eu não esteja entendendo. Aqui eu estou marcando só as regiões, mas esse gatilhinho aqui eu vou marcar que ele trabalha no meio. Aquela primeira marcação lá, você considerou o quê lá em cima? Essa aqui eu considerei esse gatilho, a máxima desse gatilho. Qual gatilho? Esse gatilhinho aqui, esse vermelhozinho que ele veio, aí ele colocou esse gatilhozinho aqui, o movimento travou. O Ah, porque primeiro, você colocou a linha verde aí. Porque essa linha verde é da onde queria. isso, essa linha verde aqui é os 50% dessa consolidação. Ó, em vez de eu marquei aqui essa consolidação, em vez de eu colocar aqui travar na máxima, na mínima desse gatilho e colocar uma linha vermelha, eu peguei essa Ah, consolidação aqui e marquei, ah, tá. e marquei os 50%, porque aí Ah, tá. porque o movimento ele trabalhou aqui, ó, dos 50 para baixo, então eu fiquei pegando alguns takes aqui, ele não estava indo até a máxima para poder acionar minha ordem ou até estopar. Então ele ficou trabalhando aqui. Quando ele ficou trabalhando aqui, eu também fiquei com ele, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Ele subiu aqui, eu comprei, vendi, e aí ele desceu, ficou tocando aqui. Então eu separei essa área que ele trabalhou em duas partes. Vou ajustar aqui certinho. Separei máxima, mínima e os 50% dessa área. Uhum. Maravilha? Maravilha. Entendi. Fiz. Apertei errado aqui. Pronto. Qualquer outra coisa aí você pode falar. Tá, então no caso aquele gatilho ali você não vai. Ah, não, aquele gatilho ali não, porque esse gatilho aí, o vermelho aqui, esse primeiro, lá de cima, primeiro gatilho lá, não o outro, do lado direito. Esse aí. Esse Sim. gatilho aí você não vai colocar 50% nele, né? Porque ele. Na verdade, não, porque aqui tá um range bem pequeno, né? Então o meu gráfico vai ficar muito poluído. Se É, eu, fica muito poluído. se eu colocar mais uma linha aqui, ó, vai ficar um espaço curtinho, de 60 pontos, de linha para linha, e vai. Ó, o preço já nasceu ali. Já nasceu o dia ali, deixa eu só dar uma pausa aqui para poder. Ó. Então, esse aqui eu não vou marcar porque já tem essa região marcada e essa região aqui. Sempre eu dou prioridade à região, beleza? Não Uhum. só necessariamente o gatilho. Certo. Pode continuar marcando aí. Preço trabalhou nessa área. Já nasceu ali. Deixa eu marcar esse último aqui. Vou ter esse gatilho aqui. Vou marcar esse 50%.
Ele nasceu bem nessa linha, né? Isso, ele nasceu bem aqui. Ele testou para baixo e agora está testando para cima. Aqui tem essa minha, essa minha. Pronto, tá marcado aqui o gráfico. Só marcar esse fundinho aqui, só para marcar um pouquinho o gap. Pronto, o preço está aqui nessa área, então, onde ele andar aqui, eu tenho marcação. Beleza? Em relação a trabalhar com o primeiro candle do dia, você está trabalhando ou não? O primeiro candle do dia, eu espero ele ser um gatilho, no caso, né? Nesse caso aí, ele ainda não... Nesse caso aí, ainda tem que esperar ele se formar, né, e virar um pouco de... E aí é porque como o primeiro candle do dia é bem mais agressivo, eu até aconselho a não operar, né? Ficar mais tranquilo. Isso, não, nem mexo nele, porque eu espero ele fazer a consolidação, confirmar, né? Um gatilhinho, aí começa a Isso. operar. Aí a gente começa a operar. Então, Vejo atrás, né? Vejo o gráfico, vejo no passado se tá tendo briga, essas coisas, né? pronto. Então, só para eu compreender mais aqui, você quer que eu opere aqui as distorções como eu opero ou como você deveria operar? Porque eu opero um pouco mais agressivo por conta do meu filho de mercado, né? De minha leitura que já é um pouco mais avançada. Só que eu não aconselho você a operar agressivo agora. Eu aconselho você ir na calma, como eu sempre ensino, na manhã. Só que eu queria saber de você. Você quer que eu opere mais agressivo ou você quer que eu opere mais de boa, como eu recomendo que você opere? Por isso eu preço um pouquinho mais agressivo, só que parando o vídeo para explicando o que você tá fazendo, entendeu? Então, assim, Entendi. vamos dizer assim, por exemplo, aqui, ele nasceu aí, né? Isso. Aí aqui para trás aqui, é que você não tá vendo meu mouse, no caso, né? Não estou vendo. Aqui para Ah, trás aqui tem a sombra dessa vela aqui atrás, né? Um pouco atrás. Então ele já é um tipo, aqui, não, na frente, mais para frente. Mais para frente. Esse pequenininho aqui, esse pequenininho doji aqui que fala, né? Vermelho aqui. Aqui em cima. Isso, esse aqui. sim. Aí ele nasceu aqui ele já, para mim, ele já é a primeira distorção se ele chegar aqui, nesse ponto, na altura desse. Aqui, Não, aqui, não, na altura dele aqui, ó. Isso, na altura dele, isso. Na altura dele, até lá, por exemplo, aqui, né? Seguindo essa linha aqui, isso. Se ele sim. começa, ele é como se fosse a primeira distorção. Aí o outro, depois dele é outra distorção, porque já é uma outra linha de vela. Isso, exatamente, isso que eu tô querendo dizer. Esse aqui, para mim, que é o tipo de distorção, tipo, ele vai bater nessa altura e desce, bate nessa altura, desce, bate nessa altura e desce, entendeu? Entendi, Isso é, cara. Sim, entendeu? Assim que eu tô conseguindo enxergar, assim, sabe? sim. Realmente, isso é distorção de preço. Tudo isso é distorção. Só que o movimento, ele não vai sempre trabalhar assim, né? Distorcendo todas essas áreas. Ele vai distorcer uma área, porque eu explico isso bem nos vídeos. Nos Tá. vídeos lá, eu deixo bem explicadinho a distorção do preço, até trabalhando com os alunos. Mas onde eu falo para você dar entrada com base na distorção é assim, André. Eu vou só eu vou só riscar aqui um pouquinho a minha tela Pode riscar, de para eu boa. poder. Ficou tudo preto aí, certo? Ficou. Digamos que, ó, eu vou separar aqui em 2 dias, beleza? Beleza. Aqui, ó, esse dia aqui é hoje, é o presente, e esse dia aqui é o passado. Pronto? Certo, Tranquilo, né? certo. Aí Tranquilo. digamos que nesse dia aqui no passado, ó, o preço trabalhou nessa área que foi assim, aqui tem um gatilhozinho, ó, aí o preço acumulou aqui. Trabalhou, acumulou, foi lá, e rompeu um candle forte. Quando ele rompeu no 50 forte, essa área aqui fez uma briga muito grande, né? Isso. Aqui nessa área aqui tem uma briga bem forte, colocou um gatilho e o preço rompeu. Quando ele rompeu, logo de cara, ele deu um movimento muito brusco. O que acontece? O preço tende
tende a voltar para distorcer essa máxima aqui. A máxima do primeiro gatilho que ele tinha trabalhado dentro. Então, quando faz assim, ó, sempre a partir do momento que ele deu esse movimento brusco, você já pode entrar com a operação de compra aqui nesse ponto para você pegar, oh caramba, para você pegar um rompimento até a máxima do gatilho que ele deixou. Entendi. Vou tentar explicar aqui um pouquinho mais claro. Não, eu entendi mais ou menos. É porque, então, isso aí, no caso, seria um pullback, né, na verdade? Ou não? Isso. Não, seria justamente o pullback é uma distorção. Porém, porém tem pullbacks pequenos, pullback grande, né? Tem Uhum. pullback um candle. Aqui, aí tem um candle aqui, o outro vai lá e já volta no pullback dos 50% desse candle. Isso. Depois ele rompe, o outro já faz um pullback nesse topo. Isso aqui é distorção, isso aqui é uma distorção. Só que a gente não vai operar só com base nisso. A distorção que eu quero falar é assim, ó. Nessa área aqui. Deixa eu ver se tem como eu apagar. Sem apagar tudo. Pronto. O que eu quero te falar é isso aqui, André. Ó. O preço foi, né? Aí aqui ele trabalhou em uma consolidação. Aqui consolidou nessa área. Aí ele rompeu forte aqui. Quando ele rompeu forte, botou um gatilho. Botou esse gatilho, você já pode entrar comprado aqui na máxima desse gatilho e para Na mínima, né? Na mínima do na gatilho. mínima do gatilho para sair É. nessas distorções aqui, nessas distorções de cima. Ou você pode, quando ele romper a máxima, botar um gatilho. Quando o candle romper a máxima do gatilho, você já entrar comprado com ele para você pegar um take até aqui, até essa distorção. Certo. Pronto, aqui Mas esse gatilho, às vezes, esse gatilho, às vezes, pode ser apenas um pullback e descer com tudo, não pode também? pode ser, só que depende da área, né? Se aqui tem uma área muito forte, eu tô analisando aqui o movimento do dia anterior, beleza? Certo, certo. Eu vou Uhum. fazer uma simetria aqui para o dia atual, que é essa parte aqui. Esse dia anterior aqui teve muita briga nessa área, aqui teve muita briga, e o preço rompeu um movimento brusco. Quando ele tem esse movimento brusco, não pode, cara. De forma alguma, o preço pode, por exemplo, sair de uma área onde ele está brigando, sem avisar, sem nada, pum, vai lá e romper. É. Pelo menos o índice, o dólar, alguns ativos, alguns pares de moeda do Forex não fazem isso. Pode ser algumas outras ações aí que eu ainda não tenho conhecimento. Mas os ativos que eu opero não fazem isso. Se ele estiver brigando, geralmente ele vem aqui, ó, busca uma liquidez, ou então por exemplo, uma liquidez de compra, vai lá e rompe para venda. Ou então ele vem aqui, dá um candle forte, nesse mesmo candle ele retorna até aqui para depois continuar a romper. Certo. Mas digamos que nessa área aqui, ó, exatamente nessa área, tem muita briga por conta desse passado aqui, Uhum. certo? Pronto, aí Certo. chegamos no dia de hoje. O preço nasceu aqui, desceu, pronto. Chegou aqui, Hum. exatamente aqui, ele deixou um gatilho. Certo. Coincidiu justamente dentro dessa área aqui. Ah, tá. Quando ele deixou um gatilho nessa área, e o próximo candle foi lá e respeitou o gatilho, pronto, aí você já pode começar a operar aqui, né? Uhum. Aí digamos que o preço vai lá, trabalha aqui dentro, foi lá e rompe. Quando ele rompeu aqui, cara, é muito difícil mesmo que ele venha e continue rompendo aqui sem antes voltar para distorcer essas áreas. Você tá falando que é o pullback desse movimento, né? Você tá com medo de operar, achando que ele vai fazer o pullback aqui para continuar o rompimento. Isso, porque na verdade ele tá vindo numa tendência, ele tá vindo na tendência, não, ele tá vindo lateralizado no caso, né? Lateralizando. Sim, Aí você tá operando de boa lá, por exemplo, você não tá protegido, né? Eu não tô, vamos dizer que eu não tô protegido, tô achando que vai ficar para sempre esse tipo de mercado, né? Lateralizado e não, daqui a pouco a última vela da operação, buf, cai com tudo, sem dar nenhuma explicação. Entendeu? hum, Aí você tem que pegar e
fazer aquela correção que nem você falou, né? Porque você não vai estar com stop preparado, né? No caso. Então você tem que Sim, fazer a correção que você falou, porque às vezes a vela é muito grande e ela não. E quando ela volta um pouquinho, ela não volta até acertar, né? Ele tem que. Aí ele começa a lateralizar lá embaixo, e aí você fica preso lá embaixo com a sua operação negativa, entendeu? entendo, entendo, cara. Só que, André, você está confundindo um pouco as coisas. Uhum. Aí seria mais. Aí a gente já entraria em um assunto que é para evitar rompimento, né? Que é para a gente analisar os possíveis rompimentos, aquele cano de liquidez, algum padrão de É. rompimento. Mas a distorção. Isso aí a gente já falou sobre isso aí mesmo, né? Você até fez você fez até um exemplo para mim, e Sim, realmente eu confundi. Eu confundi não, misturei as informações mesmo. A gente tá falando de distorção, né? isso. Distorção nesse caso seria isso aqui que eu lhe falei. Ó. Por exemplo, o movimento trabalhou aqui, nessa área. No outro dia ele chegou aqui, voltou para essa área, uma área de briga, então ele vai lá, começa a trabalhar, coloca candle. Sempre quando ele coloca um candle, ele vai lá e distorce essa área. Coloca um Uhum. outro candle, aí rompeu aqui, ele volta para distorcer essas máximas. Então ele tem que meio voltar meio que nessas áreas aqui. Ele volta para antes, para continuar a tendência, ou até mesmo, Entendi. ou até mesmo continuar lateralizado, né? Só que ele vai lateralizar assim, André. Ele deixou aqui deixou esse topo, né? Isso. Então aí ele dá essa pernada e volta nessa região, justamente nesse topo. Aí Isso. pode voltar aqui, dar outra pernada de baixa, volta, volta nessa área, justamente nesse topo. Aí continua e volta justamente nesse topo. Quando tem uma área de briga, ele fica indo e vindo, voltando, testando os topos e os fundos que ele deixou. É meio que o que você falou mesmo, ele fica o tempo inteiro fazendo pullback. Pô, você pode até usar essa analogia de pullback para poder até facilitar mais as coisas para você. Só que você tem que diferenciar um pouco, porque quando o preço faz um pullback, se ele está vindo aqui e ele faz esse pullback aqui, justamente nessa área, possa ser que ele vá dar continuidade ao movimento. E essa é a diferença da gente operar distorção com distorção em um movimento lateralizado e uma tendência. Quando, Hum. quando o preço faz um pullback e ele está em uma tendência, ele vai dar continuidade ao rompimento. Mas se ele faz esse pullback e digamos que ele fez o pullback justamente nessa área, e nessa área aqui tem briga, o preço está travado aqui, então ele não vai dar continuidade de tendência. Muito provável. Não se aplica a todos os casos. Ele faz esse pullback, distorce esse preço, aí ele vai lá, dá outra pernada aqui. Mas aí ele volta de novo para testar esse topo que ele tinha, esse fundo que ele tinha deixado. Volta exatamente aqui em cima. Uhum. Então ele vai lá, rompe e volta exatamente aqui em cima. Aí fica o tempo inteiro fazendo pullback, testando topos, testando fundos. Cara, essa questão aqui da distorção do preço, eu vou te falar, André, ela é um tema um pouco mais delicado, cara. Para a É porque eu gente. vejo. É porque eu vejo. O que eu queria ver mesmo assim da distorção do preço era a distorção da vela, da própria vela, entendeu? Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Tô entendendo sim. Tem a distorção do mercado, né, que você explicou agora, né? Sim, E eu queria ver, pode ser até um pouco mais avançado, eu queria entender um pouco da distorção da própria vela de 5 minutos, nesses 5 minutos, a distorção dela, entendeu? Eu quero dizer para você. entendi sim. Vamos fazer algumas operações aqui que eu vou tentar te mostrar isso. Beleza? Porque eu te mostrando na prática que fica mais fácil para você entender. Isso, Não é verdade? isso. Deixa eu só fazer aqui algumas operações. Você sabe por que eu fiz isso aqui? Eu operei esse primeiro candle do dia? Não. Tá relacionado a uma distorção de preço também. Só que aqui eu não digo mais que é distorção. Eu gosto de simplificar isso aqui.
tem essas minhas duas marcações aqui, né? O preço está aqui Sim. dentro. Tá no meio dele. Sim, então aqui eu perdi essa venda, que era para ter feito essa venda aqui. O preço nasceu acima, já era para eu vender, para eu comprar aqui, para sair um takezinho aqui. Só que o movimento ele já foi lá testar uma vez, não chegou a tocar aqui. O movimento veio testar aqui, só que tá um pouco meio assim, tá bem esquisito. E aí eu saí aqui pertinho, logo nesse fundinho aqui. Isso, então. Nesse fundinho desse gatilho. Isso aqui de fato está relacionado à distorção. O preço nasceu em uma marcação, em um fundo de gatilho, que marcamos aqui, e eu peguei um take desse fundo até esse fundo. Só que aqui ainda aqui vai complicar um pouco o seu entendimento. Deixa chegar uma vela aqui, chegar um candle, e quando esse candle for distorcido, eu vou lhe mostrar. Tá. O preço está trabalhando aqui. Ele já distorceu essa região aqui, tá vendo? Isso. Vou pegar um take até essa área. Não conseguiu romper essa área. Então, meio que bateu e tá voltando. Vamos ver se ele vai romper aqui ou o que vai acontecer. Tá trabalhando na máxima desse gatilho. Isso. Que é o mais alto, no caso, o mais próximo. Isso. Que agora ele tá meio que entrando dentro desse gatilho. Isso aí. Como o primeiro candle do dia, cara, é um candle bem mais violento, tá testando a máxima desse candle, né? Tá testando a máxima desse gatilho. A máxima desse. Sim, e ele já testou aqui uma vez. Primeiro ele veio, testou para baixo e foi lá em cima. Ele tá voltando a testar aqui. E ele tá dentro desse primeiro candle. Então, como eu sei que o primeiro candle do dia é um pouco mais violento, eu vou iniciar uma operação de venda até essa distorção aqui, ó. A mínima desse gatilho. Você tá conseguindo visualizar aí? A máxima. Tô vendo, sim. A máxima do gatilho. A máxima desse gatilho aí. Sim, porque eu acredito nessa distorção. Primeiro, aqui a gente está em uma área onde o preço meio que ele está indo e vindo o tempo inteiro, né? Ele veio aqui e voltou. Antes ele ficou aqui o tempo todo trabalhando. Então, ele entrou dentro desse candle. Eu acredito que ele venha pelo menos testar até a máxima desse gatilho. Então, entrei em uma operação aqui de distorção para pegar um alvo até aqui. Até essa máxima. E geralmente, André, como o preço fica muito violento aqui nesse tipo de ocasião, ele bate aqui, eu até falo nos vídeos que distorção são operações bem rápidas, né? Bem rápida. Sim, onde o preço bate e volta. Acontece muito isso aqui, ó. Ele vai, aqui tá dentro de um gatilho. Vou dar pausa aqui para a gente conversar um pouquinho. O preço está dentro de um gatilho, né? E aqui tem a máxima de um outro gatilho. Esse gatilho não reverteu, mas o candle pós-gatilho foi respeitado. Então isso aqui me dá uma referência. Eu sei que isso aqui não está à toa. Colocou um gatilho, o candle pós-gatilho foi respeitado. Então eu tenho uma referência aqui. Agora o que acontece? Creio eu que quando o preço bater aqui, ele vai bater e retrair um pouco. Meio que ele foi respeitado por quê? Eu não entendi por que ele foi respeitado nessa parte. Porque o candle pós-gatilho fechou acima da mínima dele. Não tinha esse movimento de baixo. O candle gatilho deixou essa mínima e o candle pós-gatilho fechou acima da mínima. Fechou em cima da mínima. Que a gente considera o pavio também, o pavio é todo considerado na vela, né? Isso, é tudo considerado, cara. Então, o que acontece? Eu estou acreditando que aqui tem meio que uma parede de borracha, onde o preço bate e retrai. Isso. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Esse candle pode testar tanto a mínima desse gatilho, quanto a máxima dele. Ele pode vir até o fundo desse gatilho aqui também.
porque ele entrou dentro do gatilho, né? Está trabalhando dentro desse gatilho. Ele pode, como ele está trabalhando dentro desse gatilho, ele pode vir até essa mínima aqui também testar, porque esse gatilho vem até aqui. Sim. Ó, pegou aqui, já tá querendo retrair, mas ele ainda tem uma margem de preço até aqui. Até essa área aqui. Que ele pode vir testar até aqui antes de começar a reverter ou a trabalhar nessa área. Certo. Então vou pegar esse take até aqui mais ou menos. Aqui seria eu poderia pegar os 50%, só que como o movimento está um pouco mais longo nessa área, ele está indo e voltando, eu vou pegar aqui um take maior. Vou acelerar um pouquinho para dar para a gente trabalhar mais candles, beleza? Ok. Ó, tá rompendo. Ó, chegou no mínimo do gatilho lá e subiu. Ó, cara, e olha essa semelhança. Ele veio exatamente até aqui. Eu não sei se você tá vendo meu mouse. Eu tô vendo. Ele veio exatamente na mínima do gatilho. A máxima desse gatilho não foi suficiente. Teve que vir até a mínima para poder reverter. Então aqui, ó, como o preço já está quase fechando, posso ser que o outro candle vá lá rapidinho, pouco, e me dê esse take. Olha lá, já foi. Bem rápido mesmo. Ele voltou a trabalhar nessa área aqui. Se esse candle fechar aqui, eu posso fazer uns trades aqui nessa área. Porque aqui formou um gatilho, certo? Certo, foi no novo gatilho agora aí. Sim. Vamos... Ó, aqui já tem uma mínima e aqui tem uma máxima. Se esse candle romper aqui, como aqui tem um gatilho, eu vou entrar com a operação de venda até essa distorção aqui. Digamos que esse candle fecha aqui em cima. Eu vou entrar com a operação de venda já no próximo candle. Mas eu não posso fazer isso em todo canto, André. Eu posso fazer isso aqui porque essa região me permite fazer isso. Essa região, o preço, ele não vai simplesmente. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Como aconteceu aqui, ó. Você percebeu? Percebi. Então, toda essa região aqui, o preço tá sempre distorcendo. Ele está sempre indo e voltando, indo e voltando. Então, vamos trabalhar aqui. Eu vou esperar assim, eu vou esperar o primeiro candle fechar acima para eu já entrar distorcendo esse preço. Tá trabalhando aqui acima desse candle. Trabalhando acima de 50% do gatilho já. Isso. Esse movimento vai lá testar esse gatilho. Vou fazer uma comprinha até aqui. Eita, não acionou a ordem. Não pegou. Mas se ele for sem mim, sem problemas. O importante é ele não ir contra mim, né? Certo. Foi lá sem mim. Ó o que acontece aqui. Vamos fazer uma operação aqui de distorção de preço. É uma operação curta, mas dá para fazer ainda. Aqui tem a máxima de um gatilho, né? A máxima o preço, o candle pós-gatilho respeitou esse gatilho. O preço deu gap de alta. O preço agora está rompendo essa máxima de gatilho e rompeu o candle pós-gatilho. Eu vou entrar com a operação de venda aqui, de scalper, até a mínima desse gatilho, até a máxima desse gatilho. Porque acredito, como o movimento deu uma esticada aqui, ele venha testar essa máxima anterior que ele tinha deixado. Porque a gente analisando aqui em teoria de Dow, o preço ele fica trabalhando em ondas, né? Vai e volta, vai e volta. Antes dele ir, ele volta, vai e volta. Então eu vou esperar. Descansar. Sim, eu vou esperar ele voltar para pegar um scalpzinho aqui rapidinho. Pronto. Então, meio que a gente espera operar distorção de preço candle a candle, é isso aqui. Só que, André, que eu vou te falar uma coisa, cara.
vamos pegar esse mesmo movimento e vamos colocar aqui embaixo. Deixa eu até tirar o zoom do gráfico aqui. Você pausou, né? Isso, tá pausado. Beleza. Vamos colocar esse movimento aqui embaixo, cara. Você acha que aqui embaixo não tem nenhuma referência lá para trás? O gráfico de 5 minutos está liso. Será que se esse movimento tivesse aqui embaixo, ele iria ficar brigando e distorcendo todo o candle? Nesse caso, ele deu um gatilhão aqui, aí o próximo foi lá, subiu. Quando nasceu o outro, ele subiu, mas voltou para distorcer até essa máxima. Isso. Mas ele voltou para distorcer porque essa área aqui, o tempo inteiro, o movimento está fazendo isso aqui, ó. Então, essa área aqui tem muito contrato acumulado. Só que, em uma ocasião diferente, como o preço não tem esses contratos acumulados, ele poderia não reverter. Ele poderia chegar aqui... E subir direto. Ele poderia chegar aqui em cima, vir só até aqui e pronto. E continuar, subir até fechar o gap. Tá. Mas o que eu tô querendo te falar é que a distorção você não pode se basear só no Só na movimento, vela. só na Só vela. no movimento da vela. Entendi. Tem que olhar lá para trás também. Sim, nós vamos operar a distorção candle a candle, né? Toda vela a gente vai operar. Só que você não pode, porque você vai operar todo o candle, você só olhar os candles. Você tem que olhar todo o contexto, você tem que olhar a região, tem que olhar a força do movimento. Então, a distorção acaba sendo um tema bem mais complicado para trabalhar, porque você tem que olhar mais detalhes. Por conta disso, acaba sendo bem mais delicado, cara, porque você pode entrar com a distorção, sendo que o movimento já tinha distorcido, e aí você acabar se dando mal. Então, essa operação que você fez aí é exatamente o que eu estava querendo ver, entendeu? Ela subiu e distorceu bem no máximo da vela, da vela, do gatilho aí, do gatilho não, do pós-gatilho, né? Tipo, ele subiu, mas ele fez isso, que nem você falou, por causa da força que ele tinha antes, né? Que estava segurando. Isso, estava segurando. Porque em outra ocasião ele pode fazer esse movimento e subir. Exatamente, ele poderia não reverter. Então, não reverter. Sempre para a gente operar distorção, a gente tem que se basear. Desculpa. Tem que se basear no movimento, tem que se basear na região, tem que se basear na força que ele está vindo ou que ele está voltando. Então, se você me perguntasse, entre todas as operações que você pode fazer em nosso método, operar tendência, TP-Read e distorção de preço, o que é que mais precisa você tá com um filho de mercado afiado? Eu vou te responder que é a distorção de preço, cara. Nem acho. Porque a distorção de preço, você tem que se ligar muito no movimento, na região. Se você vê que eu entrei aqui só cliquei em vender aqui, quando o movimento estava indo, eu entrei contra ele. Mas porque eu já sei que essa região é favorável e tudo. Se você entrar digamos que o movimento está indo, deixa eu pegar aqui. Tem esse candle aqui, gigante. Porque você viu um candle desse gigante aqui, você entrou contra ele, querendo pegar um take até aqui, um take de 350 pontos. Olha o que foi que ele fez contigo. Deu uma paulada. Então, você passou esse tempo todo aqui para ele poder voltar lá de tarde para te dar o take quando você queria. Será que valeu a pena passar esse sufoco todo? Não valeu. Mas aqui foi por conta de uma leitura errada. O preço aqui ele trabalhou assim, ó. Ele veio aqui, né? Trabalhou aqui, gostoso, tal. Veio aqui, rompeu, distorceu, tal. Deu essa pernada aqui. Só que em vez dele distorcer essas áreas aqui, essa área que já foi distorcida, tal. Ele veio aqui para distorcer essas áreas aqui. Porque antes o preço subiu, deixou esse topo e esse topo não foi distorcido ainda. Ele acabou de esse topo foi a distorção desses fundos aqui de ontem. Aí ele bateu, voltou, trabalhou abaixo. Quando ele subiu de novo, que rompeu esse topo, ele voltou para distorcer esse topo e não esse aqui.
Mas você fala a segunda vela, né? Depois do grande. Isso, na segunda vela. Que é isso, No nosso isso, caso, candle a candle, como você pediu isso. para a gente trabalhar. Isso, na segunda vela. Que na primeira ele não recuou. Na primeira ele não recuou. Nessa vela aí que você tá marcando, ele não distorceu muito, né? Essa vela aí. Sim, ele deu essa pancada, mas na próxima vela ele já foi lá e já veio Isso, na próxima. Isso, isso, entendi. e já veio testar esses movimentos. Então, você poderia entrar contra esse preço aqui, você fazer uma venda contra esse movimento, mas para pegar um take só até aqui. Só até Isso. a primeira distorção possível. Porque como aqui é um movimento muito forte, é provável que ele distorça aqui as primeiras máximas e já dê continuidade. Foi o que fez, né? Ele distorceu aqui e já foi lá e deu continuidade. Pontos curtos, né? Você tem que fazer um ponto e sair logo, né? Não pode É, ficar na operação. sim, tem que fazer uns pontinhos ali e sair fora, cara. Uhum. Então, Então, é operar disso que eu tava falando, é disso que eu tava falando mesmo. É pegar essas distorçõezinhas aí, logicamente, fazendo toda essa análise, né, que você falou, sim, e conseguir fazer alguns pontinhos para depois, quando ele voltar para o range lá do 50% do gatilho e máximas e mínimas, aí você fazer o operacional que é da consolidação. Você tá entendendo o que eu quero dizer, né? não tô sim, cara, tá perfeito. É fazer a Tá operação ótimo. fazer a operação da distorção, né? Enquanto ela não volta para dentro do range, né? Para você não Sim, ficar muito tempo ocioso esperando voltar. Aí você fica até desanimado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Só que você que sabendo um outro tipo de operacional, que é da distorção, que você está explicando, aí você pode treinar, você pode ter dois tipos de operacional, né? Aí começa a ficar mais ou menos você sabendo a distorção do preço e já sabe a operação da consolidação, né? Porque muita gente está esperando, muita gente tá operando, está esperando chegar a consolidação para começar a operar. Você está entendendo, né, o que eu quero dizer, né? eu tô entendendo, cara, perfeitamente. É exatamente isso, André. Então a gente vai, quando ele estiver no range, a gente vai trabalhar. Aí quando ele romper, a gente pode operar uma distorção. Só Isso, que eu não sei se você percebeu, lá nos vídeos não entro muito em distorção logo de cara. Por quê? isso não entra. Porque distorção é um tema bem mais delicado e por conta disso também é um tema muito lucrativo, né? É um É, tipo de operação muito lucrativa. Porém, se você, sem antes saber o operacional, sem antes você saber operar isso aqui, ó, operar o preço acumulado, você dificilmente vai conseguir operar a distorção, isso, é porque verdade. são os níveis, né? Digamos que a gente medindo em nível. O primeiro nível, você vai operar o básico, o simples, botar ali, operar um range consolidado, fazer sua grana um pouquinho, todo dia sair. Depois você vai avançando, você vai operando distorção, vai operando até uma tendência, você vai scalpeando essas pernadas aqui. O preço foi lá e deu uma tendência. Quando ele voltou, você scalpeou a favor da tendência. Então, são níveis que você vai avançando gradativamente, Isso. sempre, É, sempre respeitando os processos. porque dentro de uma operação, no caso, você tem vários tipos de operacional, no caso, né? E você tem, no mínimo, não sei quantos tipos de operacional para você lucrar. Nós que estamos começando agora, nós estamos no operacional consolidação, entendeu? E aí por isso que eu estava falando sobre isso aí, para a gente ver se você Ne- poderia só explicar para a gente, né? E Sim, aos poucos começando a entrar também nesse tema, né? Porque a consolidação, modéstia à parte, assim, eu consigo operar, entendeu? Eu consigo operar, mas aí eu fico esperando ela chegar à consolidação, entendeu? entendi. Num dia normal, assim, não precisa, não tem como acelerar, né? Logicamente, porque é o mercado real. Sim, Aí às vezes tá tipo numa tendência, que nem tá essa aqui agora, uma tendência baixa aí, essa tendência aqui. Aí você fica parado, você não faz nada, né? Porque não tá consolidando. E aí entendi. você fica operando. Agora, você tendo um operacional a mais, assim, aí você começa a entender, né? Falar, opa, eu vou tentar operar aqui para treinar bem para ter um alto ativo. Sim, sobre eu ter vários operacionais, cara, eu diria que eu opero com esse único método, porém esse método tem fases. A primeira fase é essa que eu tô passando nos vídeos, e vem a segunda fase que eu tô avançando, que é a distorção, e a terceira fase já é você scalpear uma tendência. Então, é um único método, porém, eu não posso passar assim
todas as informações para vocês em vídeos, porque senão vocês vão ficar Confunde. meio que confundido. Quando você recebe muito conhecimento assim, de uma vez só, você vai querer assimilar tudo ao mesmo tempo e vai virar uma bagunça na sua mente. Vira mesmo. Então a gente vai aos pouquinhos e vai aumentando. Mas que bom que você falou que já consegue operar a consolidação. Quando a consolidação está formada, você já consegue tirar bom proveito. Então já está na hora de você começar a avançar para a distorção, sempre com o movimento romper, você vai operando candle a candle, mas como eu falo, né, é sempre com muito cuidado, porque já é, Não, sim, sim. já é bem mais arriscado. É bem mais arriscado, com certeza. Sim. Fiz essa venda aqui porque o movimento está trabalhando na mínima desse gatilho. Como aqui nesse range, como ele deixou um gatilho aqui, eu creio que ele vai poder trabalhar possivelmente até aqui. Desses fundos, tem vários fundos aqui que o preço está batendo nele. Tá vendo? Tá distorcendo esses fundos e creio que vai ficar dentro desse gatilho aqui. Vou remover. Mexi nessa linha aqui, nem sei onde é que estava. Acho que é aqui. Então, meio que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho distorcendo esse preço. Legal. O André, cara, a gente precisa repor algumas aulas aí, né? Que teve várias aulas que você não pôde participar, cara. E eu não queria deixar você sem essas aulas, porque são muito importantes. Acho que 2 aulas, eu acho, né? Mais 2 aulas, eu acho. Sim, você vai ter tempo. Você vai ter tempo esse final de semana, cara? Final de semana, deixa eu ver, só domingo, que acho que domingo é dia 11, né? Domingo não, mas Né? nos outros dias sim, que eu tô de férias, né? Comecei minhas férias agora, né? Então você tá tendo o dia todo tranquilo à noite Tô, tô, para estudar? tô. Agora sim, a partir de agora sim. Maravilha, cara. Então a gente conversa no Instagram Isso, para poder marcar um dia legal aí. perfeito. Aí só depende de você, mas esse mês aí eu tô tranquilo, que eu não vou viajar por causa dessa pandemia aí, né? Então eu tô bem focado nos estudos aí. Maravilha, cara. Show de bola. Então, o nosso. Deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho aqui, viu, André? Perfeito. Só dar uma olhadinha. Hoje é quarta-feira, quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Pronto. Então, a gente conversa no Instagram para a gente poder marcar um dia aí que choque com a sua disponibilidade, choque a minha disponibilidade com a sua, para a gente repor essas aulas que faltam, beleza? Perfeito, cara. Perfeito. Fica a seu Cara, critério aí agora. tranquilo. Cara, o que você conseguiu extrair um pouco da explicação sobre distorção e Sim, sim. Sim. então maravilha, cara. Testa alguns replays aí e você pode mandar o feedback lá, mandar foto, mandar vídeo, perguntando para poder tirar dúvida quando você estiver treinando, beleza? Beleza pura. Eu vou treinar bastante aí. Eu vou pegar agora pegar uns simulados agora aí e vou trabalhar nisso aí. Beleza? Aí depois na próxima aula, aí eu te falo como é que ficou. Tranquilo, meu querido. Beleza, André? Cara, Beleza? abração aí, cara. Tchau, tchau, beleza? Obrigado pela atenção aí. Até mais. Tchau. Até mais, cara.